Olá, estamos aqui para dar continuidade ao programa Verbetografia. Vamos agora, então, estudar na divisão fatuística duas seções, a fatologia e a parafatologia. A terceira seção da fatuística é a pensenologia, que antecede tanto a fatologia quanto a parafatologia. E vocês viram com a professora Dulce Down. Na fatologia, o que nós fazemos na fatologia? O que é a fatologia? O que entra como itens da fatologia? A fatologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos e técnicos ou pesquisas dos fatos, ocorrências, acontecimentos, episódios, conjunturas, incidentes, realidades ou adventos intrafísicos relacionados à existência humana. Essa seção é um item fixo do verbete. O que significa isso? Todo verbete tem que existir, ou você vai encontrar a seção fatologia. Como é que a gente vai encontrar esses itens para colocar aí na fatologia? Olha, você está estudando algum assunto seu, por exemplo, autoestima, vamos pensar assim. Você pega os livros de autoestima, na medida que você for lendo o seu livro de autoestima, quando você identificar algum tópico, algum item, algum relacionamento com o nosso dia a dia, do intrafísico, você pode destacar ali que você vai arranjar uma maneira, eu chamo maneira enciclopédica. Nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente pode transformar um texto de um livro comum que você lê em um item da fatologia. Outra forma também de você encontrar é observando dia a dia, porque tem que ser algum incidente, alguma conjuntura, algum contexto do intrafísico. Então você pode ficar observando dia a dia e destacar dele alguma coisa relevante aí com o seu tema, que no caso a gente está exemplificando como autoestima. Outra coisa que você pode fazer também é varrer aí na internet todos os sites que falam sobre autoestima para ver se tem alguma novidade para você destacar e elucidar algum problema aí nesse tema. Outra questão também é você olhar para dentro de você e pensar quais são as suas dificuldades, quais são as suas facilidades, o que você enfrenta de problema no dia a dia com relação aí à autoestima. Nesse enfoque da fatologia tem que ser alguma coisa relativa com a existência humana. No caso da parafatologia, vocês vão ver que é um paralelo, né? Continua sendo a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisas, até aí é igual à fatologia. O que diferencia é agora, é dos parafatos, dos parafenômenos, da eventex, de paraconjunturas, de pararealidades ou adventos extrafísicos relacionados à consciência, consim ou consciex. Então, o que você vai colocar nesses itens da parafatologia? São algumas correlações que você já vivenciou de parafenômeno, de movimentos assim extrafísicos, dos livros que você estuda, dos nossos grandes tratados. Se tem alguma coisa, por exemplo, o nosso exemplo que nós citamos aqui de autoestima, tudo que se relacionar com a questão de autoestima, que tenha relação com algum evento ou para-evento, né? Com algum fenômeno, com algum parafenômeno relacionado com esse tema, você pode estar selecionando para você incrementar aí essa seção para fatologia. Uma outra questão que vocês não devem esquecer é que logo no primeiro dia ou no segundo dia de aula, vocês fizeram o self-brainstorming sobre o tema. Vão dar uma olhada lá naquela listagem que vocês conseguiram elaborar e vão pensar dali
quais são os itens que interessam aí para elucidar o leitor. Um foco que nós temos que ter é que esses fatos e esses parafatos, eles vão orientar o leitor a entenderem o tema que você está desenvolvendo. Então, vocês têm que manter um pouco o foco no tema que vocês estão desenvolvendo. Essa sessão também é uma sessão fixa, ou seja, todo verbete tem que ter essa sessão para fatologia. Então, voltando aqui agora um pouco mais a atenção da redação da fatologia e parafatologia. Não sei se vocês já observaram, a construção da fatologia e parafatologia é de argumentação, mas é uma argumentação feita, elaborada através de uma enumeração horizontal não numerada. Os itens são todos colocados um após o outro, separados por ponto e vírgula, mas eles têm um enredo, eles contam uma história, eles informam ao leitor numa sequência de raciocínio que facilita aí o entendimento daquele assunto. Esses fatos, e parafatos, eles têm um certo confort. Todos os itens, vocês podem observar, eles são antecedidos pelo artigo o, a, os, as, dependendo do gênero e do número do item que você vai colocar. O título do próprio verbete, se ele é um fato, ele vai ser o primeiro item da fatologia. Se ele é um parafato, ele vai ser o primeiro item da parafatologia. E se ele não é nem um fato, nem um parafato, ele vai ser o primeiro item da seção correspondente à categoria dele. Os itens eles podem ser positivos e negativos, independente do tema ser neutro, homeostático ou nosográfico. Vai depender da concatenação que você apresentar diante dos seus itens aí, para não ficar uma coisa dicotômica. Você tem que arranjar alguma maneira de colocar os itens um a seguir do outro, mas de uma maneira harmônica, apresentando o item seguinte. Então, se você vier, por exemplo, no tema que nós estamos supondo fazer, que é a autoestima, se você começar com os itens bem positivos e você depois quiser colocar alguma questão assim mais de patologia, por que a pessoa não atinge aquele estado de autoestima, você faz algum item que dê essa quebra, que faça essa quebra de uma maneira mais harmônica, como por exemplo, você pode pensar assim, a ausência das reciclagens existenciais gerando aí a autoestima, e aí você começa a colocar quais são esses processos de reciclagem necessários, quais são essas atitudes que são necessárias serem recicladas para que você atinja então a autoestima. Então tem que fazer a passagem dos positivos para os negativos e depois novamente para os positivos, se for o caso, para você encerrar aí a fatologia ou encerrar a parafatologia de uma maneira mais positiva. Essa passagem de um para o outro tem que ser de uma maneira harmônica. As relações, então, nós já comentamos agora que a união entre os temas afins e as correlações. Então, você coloca aqui na sua fatologia e na sua parafatologia, você tem nesse momento possibilidade de você expandir um pouco mais aquele tema central seu, fazendo correlações, colocando alguns itens afins, mas sem perder o foco do seu verbete. Realçamentos. Na fatologia também você tem espaços para colocar alguns itálicos, usar algumas aspas e parênteses.
alguns percentuais, se você achar conveniente, e a natureza dos itens, eles são sintéticos, eles são curtos e eles são denotativos. Não existem, ou pelo menos existem poucas exceções, e essas exceções a gente deixa para o orientador aí da enciclopédia da Conscienciologia. Nós vamos fazer o usual, né? O padrão, que é itens que não sejam frases verbais. Elas são frases nominais, são denominações, são denotativas. Vamos pegar agora um exemplo da própria enciclopédia, que é o verbete fatologia. Então, nós vamos estudar a fatologia do verbete fatologia. Aliás, esse verbete é uma boa indicação para vocês estudarem todo o verbete para compreenderem melhor a seção fatologia. Então, vamos agora detalhar um pouco mais a seção fatologia do verbete fatologia. Então, começa assim: os fatos da cotidianidade diuturna, as ações intrafísicas, os eventos humanos. Até aí são elementos, são itens que mais ou menos traduzem o que é a fatologia. Em geral, a gente faz isso. Se nós estamos construindo a nossa fatologia, os primeiros itens nós colocamos quase que sinonímias. São assim, são dados, itens que explicam um pouco mais o significado daquele título, daquele assunto que nós estamos desenvolvendo. Logo em seguida, nós podemos assim abrir mais um pouco através de associações um pouco mais complexas. No caso aqui, continuando, nós temos o envolvimento pessoal com os fatos, o rolo compressor da pletora dos fatos na vida moderna, a confluência dos fatos, as consequências dos fatos, os fatos da experimentologia e as versões da comunicologia, o fato revalidando o dado científico. Então, vocês podem observar que houve, assim, nessa fatologia, alguma indicação de correlações com o tema fatologia. O título fatologia, ele não é o primeiro da seção fatologia. Por quê? Porque fatologia, que é o título, é uma especialidade. Então, ele vai ser o primeiro item da seção interdisciplinologia. Vamos agora analisar a parafatologia do verbete parafatologia. Então, os primeiros itens são a autovivência do estado vibracional profilático. Eu destaquei esse item com até uma cor diferente, porque todo verbete já é assim quase uma fórmula formal. Todo verbete, em toda parafatologia, ele vai constar o estado vibracional. Você pode colocar autovivência, você pode colocar profilaxia do estado vibracional, você pode rechear o estado vibracional, mas em toda parafatologia vai constar o estado vibracional. Nesse caso, é a autovivência do estado vibracional profilático. Reparem que depois do estado vibracional tem o EV entre parênteses. Continuando então, os parafatos da cotidianidade diuturna, as ações extrafísicas, os eventos parapsíquicos, o envolvimento pessoal com os parafenômenos. Vejam que até esse item foi praticamente uma tradução, uma outra maneira de explicar o que é o parafato, tá certo? Daqui para frente, você vai observar que já são correlações com o tema parafatologia.
Então vem aqui os fatos da parapercepciologia e as versões dos parapercepciologistas, o parafato revalidando o parafato científico, o parafato determinando a parapesquisa, o parafato como evidência pessoal da sobrevivência da consim. A parafatologia também não é o primeiro item da seção parafatologia, porque o mesmo motivo anterior. Ele é uma especialidade, então ele vai ser o primeiro item da onde? Da interdisciplinologia. Não acreditem em mim. Vão lá no verbete parafatologia e confiram essa informação. Um exemplo, avanço da razão, que é um verbete da especialidade autodiscernimentologia e ele é homeostático. Vamos então ver como é que o autor construiu a fatologia desse verbete. Então vem o avanço da razão. Ora, o primeiro elemento aí, o primeiro item é o próprio título do verbete. Por quê? Porque avanço da razão é um fato que nós constatamos no nosso dia a dia, na intrafisicologia. Então, nós vamos colocá-lo em primeiro item aí da fatologia. Então, começando o avanço da razão, depois o avanço mental somático, o avanço cosmoético da proex pessoal, o avanço no contrafluxo das fossilizações milenares, né? O que eu gostaria de destacar nesses itens é que a palavra avanço ela está se repetindo. E o que caracteriza esses três itens? Que são modalidades de avanço que foram citados, né? E relacionados com a razão. Depois ele segue aí, que nós colocamos em vermelho, o preço da verdade relativa de ponta como sendo desconforto temporário. Então vejam, o autor então destacou aí no avanço da razão o quanto é que o avanço da razão vai nos exigir, né, um preço aí dessa verdade relativa de ponta, né? Então é de novo aqui um fato que foi colocado que está correlacionado com o título e bem pertinente. Seguindo então vem o fato de o avanço da razão, da lógica e da autorreflexão anularem os instintos e caprichos gerados pelo psicossoma, as tolices da imaginação exacerbada, as fantasias subcerebrais e as superstições multimilenares. E aí ele faz até um item bem grande, né, que nós dissemos que uma das características principais dos itens da fatologia é deles serem sintéticos, pequenos. Nesse caso, o autor colocou um item bem grande, poderia ter desdobrado esse item em vários outros itens, mas ele preferiu não perder aí a noção de conjunto e colocar esse item um pouco mais extenso. Então, para vocês observarem, nós temos uma certa liberdade na hora de elaborar aí a nossa fatologia. A parafatologia desse mesmo verbete, a autovivência do estado vibracional profilático, né, que consta sempre da parafatologia. Aí ele complementa a sinalética energética e parapsíquica pessoal, o avanço evolutivo inesperado do extrapolacionismo parapsíquico. Vejam, a sinalética energética parapsíquica pessoal tem relação com o avanço da razão, porque a sinalética ela exige que você faça a sistematização dos seus sinais parapsíquicos, e isso tem relação com o avanço da razão. Você também tem que analisar esses sinais através da razão, da lógica e não da emoção. Então, a sinalética energética é, na verdade, um produto do avanço da razão. Então, está intrinsecamente relacionado. Não poderia deixar
de ter aí na parafatologia. De outro ponto de vista, na medida que você vai avançando com a sua razão, né, aprofundando aí o seu nível de razão, de racionalidade, de lógica, você propicia que os amparadores te deem extrapolacionismo, que promovam para você extrapolacionismo parapsíquicos. Então é outro item que também o autor quis chamar a atenção nossa para a importância de dedicarmos aí ao nosso avanço da razão pessoal. Vamos agora analisar os exemplos de minifalha, o verbete minifalha. Esse verbete é da especialidade parapatologia e ele é nosográfico. Na fatologia, ele começa a minifalha, a mesma razão, tá, gente? Minifalha é um fato do dia a dia, né, que ocorre conosco no dia a dia, no intrafísico. Então, ele é um fato. Então, ele vai ser o primeiro item da fatologia. Então, vamos lá. A minifalha pessoal, a falha da lucidez, o engano, a desatenção, a distração, o esquecimento, a hipomnésia, a tendência da cronificação da minifalha negligenciada. Então, até aí, o autor nos deu aí vários tipos, né, de minifalha. Depois ele vem o rombo na represa, começando pelo mini orifício. Ele fez até esse rombo da empresa é até uma metáfora, né? E ele quis nos dizer o quê? Que a minifalha pode ser mini, mas que ele pode vir a acarretar alguma coisa um pouco mais extensiva, um pouco mais profunda. Então, que é para a gente ter atenção com as minifalhas, né? Aí ele continua, a acabativa falha, a memória falhada, os dados falhos, e ele encerra com a inteligência da reparação instantânea da falha. Olha, eu acho interessante que no verbete nosográfico, ele termina com quase que uma técnica para você evitar as falhas, que é usar a sua inteligência e reparar essas falhas, essas mini falhas, de uma maneira instantânea. Você errou? Repara instantaneamente. Então ele termina dando uma luz para o leitor de como é que ele pode se livrar, ou diminuir, ou minimizar essas mini falhas, caso ele seja uma pessoa que ainda cometa muitas mini falhas. Na parafatologia, ele começa com a autovivência do estado vibracional profilático. Ele também inclui a sinalética energética e parapsíquica pessoal. Obviamente, também a sinalética tem relação com a minifalha. O estado vibracional também tem, né? Porque se você é uma pessoa chegada à minifalha, como é que você pode evitar as minifalhas? Como é que você pode trazer um pouco mais de atenção, de concentração para o seu dia a dia? Fazendo o estado vibracional com mais frequência, né? A sinalética energética também, se você usar a hiperacuidade sua para sistematizar a sua sinalética energética, você vai começar a perceber que você vai ter essa sinalética, às vezes antes da minifalha, mas às vezes você falhou, você sequer percebeu que aquilo você cometeu uma minifalha, mas você vai perceber uma sinalética te informando que alguma coisa aconteceu de errado. Então você vai perceber que você cometeu uma minifalha, e qual a importância disso? Você pode corrigi-la instantaneamente, né? Então tem muita relação aí com a sinalética energética. A minifalha das autodefesas energéticas, então é uma minifalha, é um tipo de minifalha já no padrão extrafísico, no padrão de parafato, né? De parafenômeno. Então por isso está na parafatologia.
A ausência da desassimilação energética, olha só o que o autor quis nos indicar, que se você não faz a desassimilação, você está mais propenso a cometer minifalhas. As minifalhas das parapercepções. E aí ele termina então a parafatologia. Um outro verbete é o trafar favorito. Ele é da autotrafarologia e ele é nosográfico também. Então vamos ver aqui. Na fatologia, o trafar favorito é o primeiro aí da fatologia, porque ele é um fato, né? Que nós convivemos com ele no dia a dia. Então, quais são os outros itens? São as preferências pessoais, as coisas favoritas, a qualificação das escolhas pessoais, o grau de desconfiômetro mínimo, o baixo nível da autopriorização cosmoética e as autoconvicções desestruturadas. Até aí, ele vai dizendo para nós qual é a relação de causalidade praticamente, né? Na raiz assim do nosso apego a esse trafar, porque o trafar favorito é um apego que você tem ao seu trafar. Então ele vai quase fazendo a etiologia com esses itens aí, para você começar a pensar e começar a descobrir aonde por que é que você tem esse apego a esse trafar. Então, continuando aí, ó, a ausência de posicionamentos cosmoéticos definidos. Aí é uma causa e uma consequência, né? Se você se apega a um trafar, você não vai ter um posicionamento cosmoético bem definido, né? Você vai ficar naquela ambiguidade de querer salvar aí o seu trafar a todo instante. Depois, continuando aí, as tendências tíbias, né? Que é exatamente o que eu falei, né? Da ambiguidade, você fica tíbio, você fica, não sabe se vai, não sabe se fica. A falta de prioridades evolutivas, as escolhas, primazias, prioridades e opções pelo menos inteligente. Isso aí quase que traduz aí o que é um trafar favorito. Na parafatologia, nós temos aí um item só, forte, né? E eu coloquei aqui exatamente para mostrar para vocês como é que vocês podem dar um molho aí no estado vibracional, no item, né, estado vibracional, que ele é sempre presente aí na parafatologia, mas que ele pode variar de um verbete para o outro, dependendo da contextualização que você queira dar para ele naquele verbete. Nesse caso aí, do trafar favorito, o item veio da seguinte forma: a falta da autovivência do estado vibracional profilático, né? Então é uma novidade aí colocar a falta da autovivência, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar algumas frases verbais, né, com verbo, e transformá-las, né, em itens que eu chamo de itens enciclopédicos para serem colocados, adequados para serem colocados na fatologia e na parafatologia. Então, a primeira frase assim que nós podemos nos deparar com livros, né, em algum livro, em algum texto, é: a epistemologia tem caráter interdisciplinar. É uma frase categórica, está sendo informada que a epistemologia ela tem um caráter, né, e que esse caráter é interdisciplinar, mas nós não podemos usar essa frase verbal na fatologia do jeito que ela está aí. Mas ela me parece, se você está trabalhando no verbete epistemologia, me parece que essa informação dela ser disciplinar é uma informação bem importante. Então, como é que nós podemos escrever essa mesma ideia numa frase não verbal, né? Numa frase denotativa? O caráter interdisciplinar da epistemologia. É a mesma informação, mas de uma maneira diferente.
Um outro texto até bem grande, eu até usei esse texto no verbete que eu fiz agora recente, que é o Estética Numérica. Só para vocês sentirem como é que você pode, de um texto, de um parágrafo bem grande, você pode sintetizar uma ideia. Então, o autor do livro, eu estava lendo Pequena Estética, do autor Max Benz. Ele lá no parágrafo, ele vinha dizendo alguma coisa e de repente, aliás, era uma pessoa falando sobre o Max Benz. Ele diz assim, que o Max Benz, ele recorreu não a uma figura retórica, mas a uma figura matemática, a assíntota, que é uma linha que se aproxima cada vez mais de uma curva dada sem tocá-la nunca dentro de uma distância finita. Através desse tropo geométrico, seria possível, talvez, definir também toda a atividade benziana no campo da estética e da crítica. A convergência de racionalidade e fantasia, de método e imaginação, convergência que não se deve exaurir na coincidência absoluta, pois se rege pela medida mesma dessa sua diferença. Aí ele fala mais algumas coisas e termina esse parágrafo onde se move o pensamento crítico. Bom, eu li, reli, primeira coisa que me chamou a atenção nessa frase, nesse parágrafo, foi que ele fala de uma figura matemática assíntota, que nós estudamos em cálculo. Quem estudou cálculo sabe muito bem o que é uma assíntota, né? E ele aí define nesse parágrafo o que é uma assíntota do ponto de vista matemático. Depois, uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele usou a assíntota como um tropo geométrico. Não sei se vocês sabem, mas na linguística tem um tropo linguístico que é assíndeto, que é um tipo de modo de você falar, né? De escrever uma frase. Então, eu achei também interessante esse paralelo, esse contraponto que foi colocado aí. E depois também, eu estava fazendo verbete de pequena estética, de estética numérica. Então, eu queria falar um pouco da criatividade e queria também falar da questão assim, olha, que a numerização, né, o número, é um conceito mais racional e que a estética é um conceito mais emocional, mais da emoção. Então, eu achei interessante essa convergência que ele fala entre a racionalidade e a fantasia, entre o método e a imaginação. E aí eu resumi todo esse parágrafo no seguinte item que eu usei na minha fatologia, que é a assíntota, o tropo geométrico, regendo as convergências racionalidade e fantasia e método e imaginação no processo criativo. Então eu peguei a ideia do autor e traduzi, escrevi um item que eu chamo de enciclopédico para usar uma ideia próxima, não é exatamente a ideia dele, mas é uma ideia mais adequada para o meu verbete, e aí eu consegui reduzir um parágrafo inteiro em 2 linhas no máximo. Segundo a bioenergética, a projeciologia e a conscienciologia, a instalação do estado vibracional é racionalmente indicada para todas as pessoas, sem exceção, como medida de profilaxia consciencial e autodefesa energética, pelo menos nestas 20 situações. E aí, o autor, né, que é o professor Valdo Vieira, ele cita lá, ele faz uma enumeração de 20 situações. O que nós podemos, então, abstrair aí desse parágrafo como item para a nossa fatologia ou para a nossa parafatologia que seja relevante? Nós podemos, então, chegar aí na autovivência do estado vibracional profilático. Na verdade, eu vou falar para vocês como é que eu encontrei esse parágrafo. Eu fiz o trabalho inverso. Eu queria descobrir
se teria algum texto do livro do professor Valdo do qual eu poderia chegar à conclusão de que a autovivência do estado vibracional profilático fosse um item relevante para eu colocar na parafatologia. Então eu fiz a pesquisa ao contrário e eu encontrei esse parágrafo dos 100 testes da conscienciometria do próprio professor Valdo. Vamos ver outro exemplo agora. Pela holomaturologia, a multidimensionalização do saber expressa o princípio do fim, da necessidade das existências intrafísicas sucessivas, seriexes, às consciências mais lúcidas. Esse parágrafo eu encontrei nos 200 teáticas da Conscienciologia, página 195. Desse parágrafo, nós tiramos a multidimensionalização do saber. Esse item estava no verbete saber. De novo, aqui eu fiz um movimento inverso. Eu fico muito interessada de saber como é que esses itens são encontrados. Então, eu peguei a multidimensionalização do saber. Para ser sincera para vocês, eu não entendi muito bem o que era a multidimensionalização do saber. E aí eu fui estudar o que é a multidimensionalização do saber. E eu encontrei esse parágrafo explicando um pouco mais o que significaria a multidimensionalização do saber. E aí eu trouxe para vocês que é também um bom exemplo de ver como que de um parágrafo, se você tem olhos de ver, você pode pensar dele o que interessa para o seu verbete. Então, onde procurar os itens para fatologia e parafatologia? Um primeiro momento, vocês trabalharam lá na segunda aula o self-brainstorming, né? O que vocês fizeram? Vocês procuraram na sua holomemória aquelas vivências, as rememorações que vocês já tiveram tanto no intrafísico quanto no extrafísico. Depois vocês categorizam. Se for relacionado a fatos, a questões, a fenômenos do intrafísico, vocês colocam na fatologia. Se forem vivências em parafenômenos de vocês, vocês colocam na parafatologia. Outra fonte também rica de itens, né, de informações, vocês podem encontrar em periódicos, livros, dicionários, no cosmograma, jornais e revistas, na internet, né? E também não deixarem de olhar o resultado do trabalho de vocês na segunda aula, quando vocês trabalharam aí a técnica do detalhismo e exaustividade do checklist pesquisa. Então, muitas vezes lá vocês coletaram dados, vocês escreveram, vocês anotaram algumas lembranças de vocês que naquele momento não fazia nem muito sentido vocês anotarem, mas que agora, depois de um maior amadurecimento na pesquisa de vocês, aquilo pode fazer certo sentido. Ao mesmo tempo, vocês podem também abandonar algum daqueles itens que vocês anotaram lá naquele segundo dia de aula, né? Por quê? Porque naquele momento você colocou ali aquilo que você estava priorizando naquele momento e sem muito discernimento, porque vocês estavam iniciando a pesquisa sobre o tema. Agora não, agora vocês com um pouco mais de maturidade sobre o tema, vocês vão conseguir determinar quais aqueles itens, quais aquelas anotações que vocês fizeram anteriormente que fazem maior sentido para esclarecer o assunto para o leitor. O foco vai ser sempre o leitor, o esclarecimento, atalhos que vocês poderão fazer para o leitor. Nós desejamos então curiosidade pesquisística a todos vocês, que tenham bastante curiosidade, que não façam corpo mole na pesquisa de vocês, tá bom? E atenção aí às inspirações. Durante a pesquisa
durante a leitura de um livro, durante a pesquisa até mesmo na internet, vocês podem ter inspirações de valorizar determinado veio de pesquisa, e vocês não devem abandonar esse veio. Vocês continuam nesse veio de pesquisa desde que esse veio esteja no mesmo foco central aí do seu verbete, tá bom? Então, até a próxima aula.